A paz do Senhor, meu querido e minha querida, tudo bem com você? Que estou eu mais um dia, Pastor Herman Temer, para darmos continuidade ao nosso plano anual de leitura da Bíblia e hoje vamos dar início à leitura do livro do profeta Daniel. Vamos ler 3 capítulos. Mas antes disso, você que ainda não se inscreveu neste canal, inscreva-se. Isso vai me ajudar a crescer aqui na plataforma do YouTube e assim a levar a palavra de Deus para ainda mais pessoas. Me ajuda muito também se você compartilhar este vídeo e já curti-lo também. Vai dar mais engajamento para o vídeo e assim o próprio YouTube pode indicá-lo para pessoas que estejam procurando vídeos aí dentro do mesmo tema, dentro aí das mesmas questões. Me ajude com isso, por favor. É uma forma gratuita de você nos ajudar a levar a palavra de Deus ainda mais longe. Você, inclusive, que recebeu o link deste vídeo compartilhado por alguém, é bem importante que você assista desde o vídeo 1, pois esse é um plano anual de leitura da Bíblia. E você assistindo a partir do vídeo 1, um vídeo por dia em um ano, você vai ler toda a palavra de Deus conosco e aprender muito, pois estamos aí sempre fazendo algumas colocações e trazendo algumas explicações dentro dos vídeos. Amém? Então, para que você tenha acesso à playlist completa, na descrição desse vídeo e aqui nos cards ao link com a playlist. Mas agora vamos orar para que possamos fazer a nossa leitura de hoje. Feche seus olhos, curva a sua cabeça. É momento de oração. Senhor meu Deus e Pai Todo-Poderoso, é no nome santo e bendito do Teu amado Filho, Senhor Jesus, que mais um dia estamos aqui reunidos para orar, para apresentar a Ti o nosso propósito, o nosso plano anual de leitura da Bíblia. Deus, eu te peço que mais um dia nós venhamos aguardar aqui da Tua palavra, venhamos aprender com a Tua palavra, que possamos guardar tudo o que aprendermos, pôr em prática, nos conduzir com prudência e ver prosperar todo o nosso caminho. Abençoe a vida de todos aqueles que estão fazendo esse plano de leitura, bem como suas casas, suas famílias. No nome de Jesus. Amém. Amém, amados? Vamos então para a nossa leitura de hoje. No terceiro ano do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei de Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. Veja então que, diferente do livro de Joel, que nós não tínhamos um período histórico, aqui já fica bem claro o período histórico que nós vamos descrever. Continue. E o Senhor entregou nas suas mãos a Joaquim, rei de Judá, e uma parte dos utensílios da casa de Deus. E ele os levou para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e pôs os utensílios na casa do tesouro do seu Deus. E disse o rei Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel e da linhagem real e dos príncipes, jovens em que não houvesse defeito algum, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, e doutos em ciência, e entendidos no conhecimento, e que tivessem habilidade para assistirem no palácio do rei, e que lhes ensinassem as letras e a linguagem dos caldeus. Veja, o povo está indo para a Babilônia, e ali é lógico que a grande maioria deles seriam feitos escravos. Dentre esses, então, o rei vai mandar o seu eunuco buscar jovens que tivessem algumas qualidades especiais, aqui na sua maioria jovens que eram descendentes, filhos de reis, de príncipes e aí por diante. Porque esses, ao invés de serem escravos na cidade, no meio do povo, onde quer que fosse, seriam escravos ali dentro do palácio do rei, serviriam ao rei. Por isso ele queria ali jovens entendidos, inteligentes, porque teriam que aprender, inclusive, um novo idioma, entre tantas outras coisas. Amém? Volte comigo aí para a leitura. E o rei lhes determinou a porção diária das iguarias do rei e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, para que no fim destes pudessem estar diante do rei.
Então veja que esses jovens, eles teriam que aprender coisas especiais porque eles serviriam diretamente o rei. Inclusive, eles deveriam comer ali das mesmas comidas, porque muitas vezes, antes do rei comer uma comida, ali um copeiro ou coisa semelhante provava a comida. Primeiro para ver se estava boa e também para ver se não estava envenenada ou coisa semelhante. Então, esses jovens beberiam do vinho para saber discernir o sabor, comeriam das mesmas comidas, para que durante esses 3 anos eles fossem então preparados para poder assistir, servir diretamente diante do rei. Continue. E entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E o chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, a Daniel pôs o nome de Beltzazar, e a Ananias o de Sadraque, e a Misael o de Mesaque, e a Azarias o de Abidnego. E Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Veja então que Daniel, mesmo sendo ali muito jovem ainda, mesmo estando numa nação estrangeira e como escravo, ele vai entender com ele e no seu coração que ele não deveria se contaminar com aquelas coisas. Ele deveria permanecer fiel, comendo apenas as coisas que iriam agradar a Deus e também bebendo apenas as coisas que iriam agradar a Deus. E ele vai conversar então com o chefe dos eunucos para que isso fosse possível, né? Para que ele pudesse então ter essa alimentação diferenciada. Continue. Ora, Deus fez com que Daniel achasse graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. E disse o chefe dos eunucos a Daniel: Tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida, pois, porque veria ele os vossos rostos mais tristes do que o dos outros jovens da vossa idade. Assim, porias em perigo a minha cabeça para com o rei. Ou seja, ele tinha medo de que os jovens ali, Daniel, né, e eu creio também que Sadraque, Mesaque, Abidnego, os outros jovens ali também entraram nesse propósito, ele temia que eles ficassem mais abatidos, mais fracos, porque não comeriam as mesmas comidas e que o rei percebesse que acabasse sobrando para o eunuco. Daniel então vai fazer uma proposta, veja comigo. Então disse Daniel ao despenseiro, a quem o chefe dos eunucos havia constituído sobre Ananias, Misael e Azarias: Experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, e que se nos deem legumes a comer e água a beber. Então se examine diante de ti a nossa aparência, e a aparência dos jovens que comem a porção das iguarias do rei. E conforme vires, procederás para com os teus servos. Veja então que justamente não só Daniel, mas ele e os 3 amigos vão propor que durante 10 dias eles comessem só legumes e bebessem água, e que depois dos 10 dias visse a aparência, e de acordo com isso permitisse que eles continuassem só naquela alimentação dos legumes e da água, ou não, né? Se realmente ali eles viessem a ficar abatidos. Continue. E ele consentiu isso e os experimentou 10 dias. E ao fim dos 10 dias, apareceram os seus semblantes melhores e estavam mais gordos de carne do que todos os jovens que comiam das iguarias do rei. Assim, o despenseiro tirou-lhes a porção das iguarias e o vinho de que deveriam beber, e lhes dava legumes. Quanto a esses 4 jovens, Deus lhes deu conhecimento e a inteligência em todas as letras e sabedoria. Mas a Daniel deu entendimento em todas as visões e sonhos. Veja então que eles passaram no teste, Deus deu graça a eles ficaram até mais formosos, mais fortes do que os outros. E veja, eles foram experimentados 10 dias, mas eles vão passar
3 anos, só no legume e na água. Eu já fiz o jejum, né, que é chamado jejum de Daniel, como tem um período aí que ele faz 21 dias, eu já fiz 21 dias, e olhe que eu gosto de legumes, e não é fácil você passar 21 dias só no legume e na água. Agora imagina 3 anos. Mas Deus deu uma tremenda sabedoria e ciência aos 4, e a Daniel em especial também, ali em sonhos e visões. Ou seja, vale sempre a pena se abster das iguarias do mundo para se santificar para Deus. Amém? Deus honra aqueles que se santificam para Ele. Continue. Quanto a esses 4 jovens, né, Deus lhes deu conhecimento e inteligência em todas as letras e sabedoria, mas a Daniel deu entendimento em toda visão e sonhos. E ao fim dos dias em que o rei tinha falado que o trouxessem, o chefe dos eunucos trouxe diante de Nabucodonosor. E o rei falou com eles, e entre todos eles não foram achados outros tais como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Portanto, ficaram assistindo diante do rei. E em toda a matéria de sabedoria e de discernimento sobre o que o rei lhes perguntou, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos astrólogos que havia em todo o seu reino. E Daniel permaneceu até o 1º ano do rei Ciro. E no 2º ano do reinado de Nabucodonosor, Nabucodonosor teve sonhos, e o seu espírito se perturbou, e passou-lhe o sono. Então o rei mandou chamar os magos, os astrólogos, os encantadores e os caldeus, para que declarassem ao rei os seus sonhos. E eles vieram e se apresentaram diante do rei. E o rei lhes disse: tive um sonho, e para saber o sonho está perturbando o meu espírito. E os caldeus disseram ao rei em aramaico: ó rei, vive eternamente. Dize o sonho a teus servos e daremos a interpretação. Respondeu o rei e disse aos caldeus: o assunto me tem escapado. Se não me fizerdes saber o sonho e a sua interpretação, sereis despedaçados, e as vossas casas serão feitas um monturo. Mas, se vós me declarardes o sonho e a sua interpretação, recebereis de mim dádivas, recompensas e grande honra. Portanto, declara-me o sonho e a sua interpretação. Responderam segunda vez e disseram: diga ao rei o sonho a seus servos, e daremos a sua interpretação. Respondeu o rei e disse: percebo muito bem que vós quereis ganhar tempo, porque vedes que o assunto me tem escapado, de modo que, se não me fizerdes saber o sonho, uma só sentença será vossa, pois vós preparastes palavras mentirosas e perversas para as proferirdes na minha presença, até que se mude o tempo. Portanto, dizei-me o sonho, para que eu entenda que me podeis dar a sua interpretação. Veja que o que Nabucodonosor queria era meio complicado, porque ele não queria só a interpretação. Ele queria saber até o sonho, porque ele acordou perturbado, sabia que tinha tido um sonho perturbador, mas não lembrava do sonho. Talvez isso já tenha acontecido com você, de você ter um sonho perturbador, acordar no meio da noite ou pela manhã cedo meio perturbado, assustado e nem do sonho lembrar. E Nabucodonosor queria que eles dissessem o sonho e a interpretação. Já é difícil trazer a interpretação correta para um sonho. Tem muita gente aí que fica interpretando o sonho a qualquer custo, né? Tem até livrinho de interpretação de sonho. Não caia nessa, não caia nessa. Veja, em todo o Antigo Testamento, nós vamos ver 2 homens que eram bons em interpretações, José e Daniel. Em todo o Antigo Testamento, apenas 2 homens. Não é fácil interpretar sonhos. Tem alguns sonhos que são lógicos a sua interpretação, mas não é fácil isso de interpretar sonhos. Continue. Responderam os caldeus na presença do rei e disseram: não há ninguém sobre a terra que possa declarar a palavra ao rei, pois nenhum rei há, grande ou dominador, que requeira coisas semelhantes de algum mago ou astrólogo ou caldeu, porque o assunto que o rei requer é difícil,
e ninguém há que o possa declarar diante do rei, senão os deuses, cuja morada não é com a carne. Por isso o rei muito se irou e enfureceu, e ordenou que matassem a todos os sábios de Babilônia. E saiu o decreto, segundo o qual deviam ser mortos os sábios, e buscaram a Daniel e aos seus companheiros para que fossem mortos. Então Daniel falou avisada e prudentemente a Arioque, capitão da guarda do rei, que tinha saído para matar os sábios de Babilônia. Respondeu e disse a Arioque, capitão do rei: por que se apressa tanto o decreto da parte do rei? Então Arioque explicou o caso a Daniel. E Daniel entrou e pediu ao rei que lhe desse tempo para que lhe pudesse dar a interpretação. Então Daniel foi para sua casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre esse mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem juntamente com o restante dos sábios da Babilônia. Ora, o único que podia fazer Daniel saber o sonho que o rei teve era Deus, não tem como. Né? Interpretar o sonho já era difícil, como eu falei, mas saber o que o rei sonhou, só Deus para fazer isso. E como ali Daniel e os seus amigos eram homens de Deus, se absteram das iguarias, se santificaram, lógico que Deus vai ouvir a oração deles. Continue. Então foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite. Então Daniel louvou o Deus do céu. E falou Daniel dizendo: seja bendito o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele são a sabedoria e a força. E ele muda os tempos e as estações. Ele remove os reis e estabelece os reis. Ele dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos entendidos. Ele revela o profundo e o escondido. Conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Ó Deus de meus pais, eu te dou graças e te louvo, porque me deste sabedoria e força. E agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber este assunto do rei. Por isso Daniel foi ter com Arioque, ao qual o rei tinha constituído para matar os sábios de Babilônia. Entrou e disse-lhe assim: não mates os sábios de Babilônia. Introduze-me na presença do rei e declararei ao rei a interpretação. Veja que Daniel poderia dizer: não me mate, nem a mim nem aos meus amigos. Podia ter deixado os sábios lá da Babilônia se virarem. Mas não, ele pensou em todos, até porque aquela era uma oportunidade para que aqueles sábios reconhecessem a grandeza do Deus de Daniel. Continue. Então Arioque depressa introduziu a Daniel na presença do rei e disse-lhe assim: achei um homem entre os cativos de Judá, o qual fará saber ao rei a interpretação. Respondeu o rei e disse a Daniel, cujo nome era Beltesazar: podes tu fazer-me saber o sonho que tive e a sua interpretação? Respondeu Daniel na presença do rei, dizendo: o segredo que o rei requer, nem sábio, nem astrólogos, nem magos, nem adivinhos o podem declarar ao rei. Mas há um Deus no céu, o qual revela os mistérios. Aleluia! Esse é o nosso Deus, amém? Continue. Ele, pois, fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de acontecer nos últimos dias. O teu sonho e as visões da tua cabeça que tiveste na tua cama são estes. Estando tu, ó rei, na tua cama, subiram os teus pensamentos acerca do que há de ser depois disso. Aquele, pois, que revela os mistérios, te fez saber o que há de ser. E a mim me foi revelado esse mistério, não porque haja em mim mais sabedoria que em todos os viventes, mas para que a interpretação se fizesse saber ao rei, e para que entendesses os pensamentos do teu coração. Tu, ó rei, estavas vendo, e eis uma grande estátua. Esta estátua, que era imensa, cujo esplendor era excelente, estava em pé diante de ti, e a sua aparência era terrível. A cabeça daquela estátua era de ouro fino, o seu peito
e os seus braços de prata, o seu ventre e as suas coxas de cobre, e as pernas de ferro, os seus pés em parte de ferro e em parte de barro. Estavas vendo isso quando uma pedra foi cortada, sem auxílio de mão, a qual feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram como pragana das eiras do estio. E o vento os levou, e não se achou lugar algum para eles. Mas a pedra que feriu a estátua se tornou grande monte, e encheu toda a terra. Este é o sonho, também a sua interpretação, diremos na presença do rei. Tu, ó rei, és o rei dos reis, a quem o Deus dos céus tem dado o reino, o poder, a força e a glória. E onde quer que habitem os filhos dos homens, na tua mão entregou os animais do campo e as aves do céu, e fez que reinasse sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro. Depois de ti se levantará outro reino inferior ao teu, e um terceiro reino de bronze, o qual dominará sobre toda a terra. E o quarto reino será forte como o ferro, pois, como o ferro esmiuça e quebra tudo, como o ferro que quebra todas as coisas, assim ele esmiuçará e fará pedaços. E quanto ao que viste dos pés e dos dedos, em parte de barro de oleiro e em parte de ferro, isso será um reino dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa da firmeza do ferro, pois viste o ferro misturado com o barro de lodo. E como os dedos dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro, assim por uma parte o reino será forte e por outra será frágil. Quanto ao que viste do ferro misturado com barro de lodo, misturar-se-ão com semente humana, mas não se ligarão um ao outro. Assim como o ferro não se mistura com o barro. Mas, nos dias destes reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído. E esse reino não passará a outro povo. Esmiuçará e consumirá todos esses reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Da maneira que viste que do monte foi cortada uma pedra sem auxílio de mãos, e ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro, o grande Deus fez saber ao rei o que há de ser depois disso. Certo é o sonho e fiel a sua interpretação. Veja então ali a estátua, cada uma parte representava um reino. Eu vou fazer o seguinte, no final deste vídeo, olha só, no final deste vídeo, eu vou deixar um vídeo no cantinho, tá? Onde você vai poder entender o que é essa estátua, quais são esses reinos, tá? Eu vou fazer um vídeo e vou anexar no final deste, no canto da tela, onde você vai ter aí a possibilidade, provavelmente, eu vou colocar na verdade aqui, né, no canto, como sempre no final eu coloco algum vídeo, eu vou colocar aí para que você possa assistir e ter aí o complemento dessa leitura, tá? Não vou explicar agora, porque senão esse vídeo ficaria ainda mais longo. Continue a leitura. Então o rei Nabucodonosor caiu sobre a sua face e adorou a Daniel e ordenou que lhe oferecesse uma oblação e perfumes suaves. Respondeu o rei a Daniel e disse: certamente o vosso Deus é Deus dos deuses e o Senhor dos reis e revelador de mistérios, pois pudeste revelar este mistério. Então o rei engrandeceu a Daniel e lhe deu muitas e grandes dádivas e o pôs por governador de toda a província de Babilônia, como também o fez chefe dos governadores sobre todos os sábios de Babilônia. E pediu Daniel ao rei e constituiu ele sobre os negócios da província de Babilônia a Sadraque, Mesaque e Abidnego, mas Daniel permaneceu na porta do rei. Veja então que os quatro vão ser grandemente honrados, estão numa nação estrangeira como escravos, mas serão colocados como cabeça, assim como aconteceu com José. Tudo
partiu do início, quando eles, bem jovens, escolheram se santificar para o Senhor. Deus honra, volta a dizer, aqueles que se santificam para ele. Vamos ler o capítulo 3. O rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro, cuja altura era de 60 côvados e sua largura de 6 côvados. Levantou-a no campo de Dura, na província de Babilônia. Então o rei Nabucodonosor mandou reunir os príncipes, os prefeitos, os governadores, os conselheiros, os tesoureiros, os juízes, os capitães e todos os oficiais das províncias para que viessem à consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então se reuniram os príncipes, os prefeitos e governadores, os capitães, os juízes, os tesoureiros, os conselheiros e todos os oficiais das províncias, a consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado. E estavam em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. E o arauto apregoava em alta voz: ordena-se a vós, ó povos, nações e línguas, quando ouvires o som da trombeta, da flauta, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita de foles e de toda espécie de música, prostrar-vos-eis e adorareis a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor tem levantado. E qualquer que não se prostrar e não a adorar, será na mesma hora lançado dentro da fornalha de fogo ardente. Você provavelmente conhece essa história. Continue a leitura. Portanto, no mesmo instante em que todos os povos ouviram a voz da trombeta, da flauta, da harpa, da sambuca, do saltério e de todas as espécies de música, prostraram-se todos os povos, nações e línguas e adoraram a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Por isso, no mesmo instante, chegaram perto alguns caldeus e acusaram os judeus. E responderam, dizendo ao rei Nabucodonosor: ó rei, vive eternamente. Tu, ó rei, fizeste um decreto, pelo qual todo homem que ouvisse o som da trombeta, da flauta, da harpa, da sambuca, do saltério e da gaita de foles, e de toda espécie de música, se prostrasse e adorasse a estátua de ouro. E qualquer que não se prostrasse e adorasse, seria lançado dentro da fornalha de fogo ardente. A uns homens judeus, os quais constituísseis sobre os negócios da província de Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Esses homens, ó rei, não fizeram caso de ti. A teus deuses não servem, nem adoram a estátua de ouro que levantaste. Veja só que tem um detalhe importante. Veja que ele não cita Daniel, nem cita outros judeus que estavam na Babilônia. Será que Daniel se prostrou? Eu afirmo que não. Até porque mais na frente na história, Daniel vai ser lançado na cova dos leões justamente pelo fato dele orar a Deus, dele não obedecer um decreto que não era para orar a Deus. O que provavelmente aconteceu é que foi de uma forma pública que Sadraque, Mesaque e Abidnego não se prostraram, enquanto que no caso de Daniel, ninguém viu ele não se prostrar e provavelmente outros judeus deva ter acontecido a mesma coisa, tá? Continue. Então Nabucodonosor, com ira e furor, mandou trazer a Sadraque, Mesaque e Abidnego, e trouxeram a esses homens perante o rei. Falou Nabucodonosor e lhes disse: é de propósito, ó Sadraque, Mesaque e Abidnego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a estátua de ouro que levantei? Agora, pois, se estáis prontos, quando ouvirdes o som da trombeta, da flauta, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita de foles e de toda a espécie de música, para vos prostrardes e adorardes a estátua que fiz, bom é, mas se não a adorares, sereis lançados na mesma hora dentro da fornalha de fogo ardente. Quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Responderam Sadraque, Mesaque e Abidnego
e disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos de te responder sobre esse assunto. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é o que nos pode livrar. Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e de tua mão, ó rei. E se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Ou seja, nosso Deus pode nos livrar, mas se não nos livrar, de toda forma, nós não adoraremos. Né? Eles preferiam morrer do que adorar os deuses estranhos. Ou seja, quer Deus os livrasse, eles não adorariam e provariam o poder de Deus, e ainda que Deus não os livrasse, eles morreriam na fornalha e ainda assim não adorariam. Então Nabucodonosor perderia de toda forma. Continue. Então Nabucodonosor se encheu de furor e mudou-se o aspecto do seu semblante contra Sadraque, Mesaque e Abednego. Falou e ordenou que a fornalha se aquecesse 7 vezes mais do que se costumava aquecer. E ordenou aos homens mais poderosos que estavam no seu exército que atassem a Sadraque, Mesaque e Abednego para lançá-los na fornalha de fogo ardente. Então esses homens foram atados, vestidos com as suas capas, suas túnicas e seus chapéus e demais roupas e foram lançados dentro da fornalha de fogo ardente. E porque a palavra do rei era urgente e a fornalha estava sobremaneira quente, a chama do fogo matou aqueles homens que carregavam Sadraque, Mesaque e Abednego. E esses 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados dentro da fornalha de fogo ardente. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa. Falou dizendo aos seus companheiros: não lançamos nós dentro do fogo 3 homens atados? Responderam e disseram ao rei: é verdade, ó rei. Respondeu dizendo: eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, sem sofrer nenhum dano. E o aspecto do 4º homem é semelhante ao Filho de Deus. Aleluia! 4º homem na fornalha. Provavelmente, né, amados? A gente não pode afirmar, mas provavelmente foi o próprio Jesus que veio ali em forma corpórea, uma teofania, né? E se manifestou ali para livrá-los pela sua dedicação, pela sua obediência, pela sua fidelidade. Como Jesus falou, aquele que amar a mim mais do que a própria vida, viverá. Foi isso que Sadraque, Mesaque e Abednego fizeram. Amaram mais a Deus do que a própria vida. Continue. Então, chegando-se Nabucodonosor à porta da fornalha de fogo ardente, falou dizendo: Sadraque, Mesaque, Abednego, servos do Deus Altíssimo, saí e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo. E reuniram-se os príncipes, os capitães, os governadores e os conselheiros do rei, e contemplaram esses homens. Viram que o fogo não tinha tido poder algum sobre os seus corpos, nem um só cabelo da sua cabeça se tinha queimado, nem as suas capas se mudaram, nem cheiro de fogo tinha passado sobre eles. Falou Nabucodonosor dizendo: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois violaram a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos para que não servissem nem adorassem algum outro Deus, senão o seu Deus. Por mim, pois, é feito um decreto, pelo qual todo o povo, e nação e língua, que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, seja despedaçado, e as suas casas sejam feitas um monturo, porquanto não há outro Deus que possa livrar como este. Aleluia! Deus sendo glorificado no meio dos ímpios. Seja fiel a Deus. Deus vai glorificar o nome dele no meio dos ímpios através da tua vida. Creia nisso, em nome de Jesus. Vamos ler aqui o último versículo agora. Então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abednego na província
de Babilônia. Amém, amados. Que bênção, que maravilha, hein? Esse é o Deus que nós servimos. Lembre, ele não muda, ele continua o mesmo sempre, sempre e sempre. Amém? Encerramos por aqui o nosso vídeo. Não esqueça de compartilhar este vídeo, isso mesmo, e de curti-lo também. Se puder, faça também aí sua oferta, ajude esse ministério. E aqui você pode também mandar o seu pedido de oração. Estaremos orando por você, pode ter certeza disso. Vou encerrar o vídeo por agora, mas não esqueça, tá, de assistir aqui, né, esse vídeo. Deixa eu ver se eu estou apontando certo, acho que eu estou. Assista aí o vídeo sobre a estátua do capítulo 2 que nós lemos. Amém? Forte abraço, a paz do Senhor. Até amanhã e viva Ele, viva Jesus.